Boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de psicologia, né, aplicada à biomedicina, né, psicobio e psicossócio, né, psicologia aplicada à biomedicina. Vamos hoje falar um pouco sobre a consciência, esse é o material, né, da consciência, né, óbvio que a perspectiva da consciência vai ser aquilo que a gente vai chamar de self, tá? Nós vamos chegar lá no resumo. Consciência e respostas neurais. Essa figura é muito interessante, né? Córtex pré-frontal, eu compreendo planos. Córtex frontal motor, sou todo movimento. Lobo parietal, tenho consciência no espaço. Lobo temporal, ouço coisas. Lobo occipital, vejo coisas. Então, vemos, ouvimos, tomamos consciência do tempo e do espaço, do movimento e de nós mesmos, e a compreensão dos planos e da consciência. Tá? Como um campo geral. A consciência seria a atuação do córtex cerebral como um todo. Então, ela não é montada apenas no córtex pré-frontal, porque tem a compreensão dos planos, dos projetos, né? Mas do movimento, do ouvir, do ver e da consciência de espaço e de tempo, tá? Então, todo o cérebro é responsável pela configuração da consciência. Agora, consciência mesmo, nós chamamos de quê? Nós chamamos de self, ou a perspectiva do eu. Ou, se você preferir, a voz que conversa com você nesse exato momento, tomando, né, o mundo em torno de você de maneira consciente. A diferença de um estado de consciência poderia ser duas, né? Ou o antagônico do estado de consciência. Seria o inconsciente, ou seja, aquilo que eu não tomo consciência, de que aquilo que eu não tenho percepção, controle, e, obviamente, a inexistência do self, que seria o não existir. Self, gente, é uma palavra inglesa, né, na língua inglesa, que significa o eu mesmo, ou a concepção do eu sobre si mesmo. Self é muito mais do que o pronome, é porque em português, né, o eu é pronome, né, eu compro, eu jogo, eu escuto, eu vivo, eu canto, eu alguma coisa. Então é pronome, né? É sujeito de uma oração, eu, né? Que no inglês é o I, né? I am, né? I want, I can, I play, I alguma coisa. O I é o pronome. Agora, o eu, que seria o eu, a gente escreveria assim, né? Eles têm uma palavra própria que é self. Myself. Meu eu, né? E aí, quando eu vou me apresentar ou apresentar alguém, eu vou apresentar a partir desse self, né? Aí que vai ser o someone, né? Ou a ideia de apresentar de algo que está além, né? Mas é pessoa também, tá? Então, a gente chama indivíduo, pessoa, sujeito, persona. A palavra persona, inclusive, é bem bacana, porque dá origem à palavra personalidade, que significa máscara, que é a minha personalidade, a maneira como eu enxergo o meu self. Mas então, consciência, então, é myself, né? Consciência é a minha compreensão de que eu estou aqui, que não é um sonho,
de que esse estado de vigília, então, ele existe. Que eu me chamo Jamerson, que eu tenho 38 anos, que eu tenho uma memória, então eu construí uma história, eu consigo reconhecer pessoas que eu gosto e pessoas com quem eu convivo, e também consigo reconhecer pessoas que eu não gosto e que eu não convivo, mas tem o meu mundo. Myself é my word, né? Myself é my works também, né? Mas a minha ideia é de que eu sou as minhas palavras, eu sou o meu trabalho, eu sou o meu mundo, eu sou minha família, eu sou mindfulness, né? Mas eu sou minha consciência. Eu sou eu mesmo. Eu não sou outrem, eu não tenho outra personalidade. Eu posso ter até momentos eu vivo de uma maneira, outros momentos eu vivo de outra maneira, em alguns momentos eu articulo de um jeito, em outros momentos eu articulo de outros jeitos, mas eu tenho uma noção sobre mim mesmo, sobre aonde começa e termina meu corpo, né? E de que eu não estou sonhando neste exato momento, porque eu não estou dormindo. Apesar de algumas vezes, em alguns sonhos, eu achar que eu estou vivendo aquilo e ser enganado pelo conteúdo onírico. Mas eu tenho certeza agora, pelo menos eu acho que eu tenho, não estou aqui cartesianamente criando uma filosofia, né, para dizer que eu estou sendo enganado por um gênio enganador, ou eu estou em coma há 10 anos, ou eu estou até na própria Matrix. Isso aqui é a Matrix, que eu estou aqui dentro dela, vivendo nela, e tudo isso que está à minha volta não existe. Tá? Então, por mais que nós tenhamos todas essas literaturas ou pensamentos, né, de estou em coma, ou estou dormindo, ou estou na Matrix, fato é que eu vivo uma realidade consciente. E essa realidade eu enxergo a partir de Emerson, que é pós-doutor em psicologia, que é filho do Arnaldo e da Cirlei, que nasceu em Colatina, que estudou psicologia, é professor de psicologia, que é diretor do IFES, que é professor de vocês. Eu tenho os meus amigos, eu tenho a minha mulher, eu tenho a minha casa, eu sei onde é a minha cama. Se eu fechar os olhos agora, eu sei do que aconteceu há 10 anos atrás, né? Então, quer dizer, isso é consciência. O que é perder a consciência? Perder a consciência é não saber mais o que eu sou. É perder o self. Né? E este self, ele é construído historicamente, socialmente. Se eu tivesse nascido daqui a 20 anos no futuro, né, eu seria outra pessoa. Se eu tivesse nascido, em vez de eu nasci em 1983, se eu tivesse nascido em 1981, eu já seria outra pessoa. Eu nasci no dia 13 de janeiro, né? Se eu tivesse nascido no dia 12 de janeiro de 83, eu já seria outra pessoa. Se ao invés de ter nascido em Colatina, no Espírito Santo, no Brasil, eu tivesse nascido em Manchester, vamos lá, se eu tivesse nascido, sei lá, em Xangai, se eu tivesse nascido em Porto Príncipe, se eu tivesse nascido no Egito, se eu tivesse nascido, sei lá, eu seria outra pessoa, né? Então, por hora, a minha consciência é o que permite a articulação disso tudo. Do lugar que eu estou no mundo e do lugar de planejamento que eu tenho no mundo. Uma pessoa que tem Alzheimer é como se ela tivesse perdido parte da consciência? Sim, Cíntia. O Alzheimer é a perda da memória. E quando ela começa a perder a memória, ela começa a perder quem ela é também. Tá? Então ela vai se perdendo, porque ela não vai conseguindo, a gente vai grafando a consciência do eu em cima da memória, tá? Então tem uma estreita relação com a memória. Mas vamos lá, então. Resumindo, nossa, é sim, porque você vai você vai apagando as coisas, Cíntia, que uma hora você vai chegar no máximo do Alzheimer é não saber quem você é. O Alzheimer começa com a perda da memória recente, e aí, com o processo degenerativo do córtex, ela vai perdendo a memória progressivamente até
ela perde, por exemplo, a adultez, depois ela vai ficar ali como se ela estivesse na adolescência. O Alzheimer, a pessoa vive uma infância, até que ela vai apagando, que ela vai esquecer que ela tem que ir no banheiro, né? Ela vai esquecer como tomar banho, ela vai esquecer como se alimentar, porque o Alzheimer é isso, vai se tornando cada vez mais incapacitante. Meu avô tinha, eu lembro como ele ficava, lembrando do passado e esquecendo de tudo. Ele lembrava só do passado, né, Cíntia? E aí ia esquecendo. Aí, de repente, lembrava só, esquecia o avô começa esquecendo os netos, mas lembra dos filhos. Depois ele começa a esquecer os filhos. Nossa, professor, eu lembro que teve um dia que eu fui na casa dele e ele olhou para mim e perguntou quem eu era, porque ele falava que ele não tinha neta. Aí eu fiquei assim, sem saber, né, o que falar, o que fazer, né, porque é estranho. Uhum. Você era Cíntia, aí virou neta, aí virou a filha de fulano, aí vai perdendo vínculo. Aí depois o fulano, que é o filho, também começa a deixar de ser o filho. Quem é você? E aí você conversou com ela 3 dias atrás, ela já não lembra que conversou com você há 3 dias. Vai apagando. É uma doença bastante incapacitante, porque aí vai ter uma hora que a pessoa vai esquecer que ela tem que ir no banheiro, né, para fazer cocô. Vai começar a fazer cocô nas calças, né, ela não vai mais tomar banho. Isso mesmo, meu bisavô teve, ele esquecia as necessidades básicas, como se alimentar e ir ao banheiro. É isso mesmo, Gabriela. Mas ela é um caminho. O Alzheimer não começa assim já esquecer de se alimentar e de ir ao banheiro de vez. Ele começa lá, né? Com a perda da memória recente, e aí, aos poucos, toda a memória vai se apagando, e aí a memória é um importante componente do estado de consciência, ou da configuração da consciência. Tinha dia que ele não comia nada e outros ele almoçava 3 vezes. É bem isso mesmo, Gabriela. Mas vamos lá, gente. Então, o que é a consciência? A consciência é a experiência subjetiva de mundo de uma pessoa, tá? Só a palavra subject, né, subjetivo, a palavra diz que não é uma leitura objetiva. O que é um objeto? Um objeto, vamos pegar aqui, uma caneta aqui, caneta do tio Didi aqui. Essa caneta aqui, caneta que eu assino os documentos de vocês, de histórico, escolar e tal. Aí tá aqui a minha canetinha bonitinha que eu uso para assinar os documentos, né? O que é essa caneta? Ela é um sujeito? Não. Eu sou o sujeito da caneta. Eu sou o senhor da caneta. Porque, afinal de contas, se eu quiser colocar ela aqui em cima dos meus olhos, ou em cima do meu nariz, ou em cima da minha boca, ou aqui na testa, sou eu que estou comandando a caneta. A caneta, para mim, é um objeto. Eu sou o sujeito, porque eu dou o nome para a caneta. Caneta. Eu sinto a caneta. Eu tenho consciência da caneta. A caneta tem consciência de si mesma? Não, a caneta não é sujeito. Então, ela não tem subject. Ela não tem subjetividade. Quem tem subjetividade? Você e eu. Nós nos construímos ou construímos a nossa consciência a partir de uma subjetividade, a partir de um eu que interpreta a realidade. Onde que isso é formado? No cérebro, no córtex inteiro. Porque eu preciso escutar com o occipital, eu preciso sentir, eu preciso ter consciência de onde eu estou, eu preciso ter memória, obviamente, e eu preciso planejar, eu preciso tomar decisões, eu preciso saber como interagir com este conhecimento, e está tudo aqui, 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 aqui. Ou seja, não é todo o conteúdo do córtex, do sistema nervoso, que vai me produzir a consciência. Tá? A relação entre o cérebro e a consciência é discutida há séculos. E, gente, desde Platão, nós discutimos sobre consciência.
Hoje, a maioria dos psicólogos acredita que a consciência resulta dos trabalhos realizados pelo cérebro. Claro, né? Porque tinha uma dúvida anterior, né? Se a consciência não era, na verdade, a alma que morava no corpo, né? Ou aí, com o advento da neuro e da psico, da psiquiatria, né? Psiquiatria, neurologia e psicologia, os estudos das ciências neurais, nós conseguimos nos convencer de que não tem um fantasma que mora dentro deste robô corpo, né? Que era como se acreditava como se fosse um Megazord, né? Lembra dos Power Rangers, os Megazords lá, que tinha o Power Ranger que comandava? E na aula passada eu fiz até um sinalzinho aqui do terceiro olho, tal, como se morasse aqui um sujeitinho e tal que comandava. Nós já sabemos que não tem uma alma aqui, um sujeitinho que mora dentro do Megazord corpo, né? E que toda essa consciência, isso, Cintia, divertidamente explica bem isso. Não tem aquilo ali, os bichinhos, né? Na verdade, o que tem é o próprio cérebro consciente que organiza o meu estado no mundo e as minhas reações ao mundo. Se eu olho para o mundo de maneira mais feliz, se eu olho para o mundo de maneira mais triste, se eu vejo o mundo com mais ansiedade, ou se eu percebo as situações com mais angústia, ou se eu lido com as coisas com mais calma, ou se eu olho de maneira planejante para aquilo que me circunda, não importa, tá? Importa é que essas maneiras de interagir são maneiras construídas por uma consciência chamada self, ou chamada eu, ou eu, né? Que aí é o eu Vitória de Aguiar, ou eu Yara Doffne, ou eu Rafaela Menezes, ou eu Ana Laura Maia, ou eu Ingrid Carvalho, ou eu Cíntia Loss, ou eu, cada um de nós aqui, que se compreende, se sente, se mede, olha para o braço e se entende que aquilo ali é seu braço, entende o tamanho do braço e avalia, meu braço está pequeno, meu braço está grande, eu estou assim, isso aqui está flácido, tem uma espinha, isso dói, né? Isso tudo, esse sentir o corpo, né? No mundo, sentir frio, sentir calor, tudo isso é consciência, tá? E é uma atividade do cérebro. Deixa eu ver, a Vitória tinha escrito um negócio ali antes, deixa eu ver. Por isso que a gente compara com um bebê, né? O self se desconstruiu como quando nem havia começado a se formar com as experiências. Sim, o bebê já possui um momento de formação neural na própria criança. Eu sei que você está falando do exemplo, tá, Vitória? Mas estou já trazendo isso para a realidade da barriga mesmo, do útero. A criança, há um determinado momento, já no útero materno, que a criança começa a tomar consciência de si mesma. É claro que ela não entende as palavras que estão acontecendo do lado de fora. Tem gente que fala assim, não fala isso porque o bebê está ouvindo. Bem, ouvir, o eco, a sensação, ele provavelmente esteja sentindo mesmo, né, gente? Porque se eu consigo dar um grito e o som ultrapassa a parede, óbvio que se a mãe dá um grito, aquilo ali, a película, a carne e a gordura vai chegar a uma protopercepção no útero materno. Então a criança sente. Há um determinado momento que a criança já toma consciência de si em estado uterino, tá? E, inclusive, conseguimos voltar a essas sensações uterinas por meio de regressão, tá? Então, o que acontece? A consciência, ela se desperta com o despertar do próprio cérebro. Precisamos prestar atenção na informação para ter consciência dela, é óbvio. A atenção é uma outra característica básica dos organismos vivos, né, em especial aí de mamíferos, répteis, aves, alguns, né, organismos superiores aí dos reinos. Eu estou lembrando aqui, mamíferos principalmente, né, mas répteis também tem, aves também tem,
que é a ideia, né, de desenvolvimento de um estado de vigília e de um estado de sonolência, que é o estado de estar acordado, estar atento, tá? Para eu ter consciência, a consciência se faz em cima da atenção. Tanto que se eu não tenho muita atenção, aquelas coisas que estão acontecendo à minha volta, elas ficam meio que embaralhadas. Então, eu não tenho uma percepção consciente. Eu posso ter até escutado, mas eu não ouvi. Eu posso ter visto, né? Quer dizer, eu posso ter visto, mas não olhado. Vocês percebem que ouvir é diferente de escutar e que ver é diferente do visto, do olhar, tá? Porque o que acontece? Se eu tomo consciência daquilo que eu estou olhando, eu estou vendo. Se eu não tomo consciência daquilo que eu estou olhando, eu apenas estou olhando. Quando que isso acontece, professor? O despertar da consciência na percepção. Por exemplo, quando eu estou na praia, eu estou ali com meus amigos, vamos pensar ali, num botequinho na praia, num quiosque, tomando uma água de coco e nós estamos conversando. Beleza, vida, papapá, vida, aguinha de coco, beleza, tal. De repente, vocês se silenciam e escutam o barulho do mar. Você já estava ouvindo o barulho do mar, que estava chegando aos efeitos sonoros desde sempre, só que você, quando tomou consciência pelo silêncio, é que você começou a escutar. Então, ouvir é o escutar sem consciência, né? O olhar, o ver é o olhar com consciência, percebem? Então, aquilo que estava ali como um fundo, que eu não estava percebendo, estava simplesmente passando, mas eu não tinha consciência daquilo. Vamos lá, Vitória faz uma pergunta aqui, ocupa uma colocação. Tem pessoas que não têm essa amnésia infantil e lembram desse tempo, sim, né? Mas o normal, Vitória, é a gente se esquecer e começar a lembrar de coisas infantis a partir dos 4, 5 anos. Agora, é óbvio que se a gente fizer, né, uma regressão, a gente vai, obviamente, a gente consegue qualquer um voltar para essa memória que não está consciente, mas está grafada, está desenhada, está escrita no cérebro, tá? Vamos lá. Então, às vezes, a gente escreve algumas coisas no cérebro que, como a gente repete tanto, né, a gente não dá tanta valor memorial. Tipo, se eu falar assim, o que você comeu quarta-feira passada? Você vai perceber que, tipo, no almoço. Eu falar, eu não sei o que eu comi ontem no almoço, né? Às vezes a gente não tem. Então, eu falo que são os prazeres fugazes, porque eles não produzem memória efetiva, né? Então, não dou tanta importância para isso, né? Agora, o dia que eu fui naquele restaurante que eu estava planejando, aí juntei dinheiro para ir comer, aí eu sei o que eu comi, eu sei como é que foi, eu sei quantas horas eu passei lá, né? Isso aconteceu há tanto tempo, eu consigo. Agora, o que você comeu no almoço da sua casa, que sua mãe fez, que era igual a todos os outros almoços, se ela fez jiló ou quiabo, ou se fez abobrinha ou beterraba, a gente não consegue distinguir, porque no meio daquilo tudo tinha o feijão com arroz e farinha e bife, que eu comi numa quarta-feira, né, ao meio-dia. Então, o que acontece? Eu não tomo consciência, eu não faço memória, porque a percepção ela fica divagada, né? E a gente então não transforma aquilo ali numa maneira, de fato, numa estrutura consciente. É como se você, Cíntia falando, né? É como se você inibisse ouvir o mar e seu foco ficasse apenas nos amigos. Isso, Cíntia. Vi uma parte no livro que falava algo sobre isso. É como se o mar ficasse em segundo plano, a gente chama também de, na psicologia da Gestalt, de sombra ou fundo.
E aí a minha percepção fica na figura. Mas quando algo acontece, seu foco volta, aí você volta a prestar atenção nele. E exato, atenção, memória, percepção e consciência, você começa a perceber, né, Cíntia, que elas estão muito juntinhas. Porque toda hora a gente fala de atenção e percepção com tomar consciência. Elas são estruturas que são completamente parentes. Elas são irmãs. Elas toda hora estão conversando. Se eu não coloco atenção e eu não tenho memória, eu não tenho consciência. Apesar de ter self. Porque eu vou estar sempre tendo consciência, mesmo que divagando de alguma coisa. Tá? Talvez eu tô... Tem aquela hora que a gente para assim e fica... E aí caindo até o cuspe aqui, a gente nem tá vendo. A gente tá olhando, não tá escutando, tá ouvindo, né? Você não ficou surdo. Então você tá ouvindo e tá olhando, mas você não tá vendo e você não tá escutando. E você tá ali, caindo lá a saliva no canto da boca, porque você tá em outro lugar. Então, inclusive, a consciência humana permite essa nossa viagem. Né? Talvez aqui eu esteja conversando, então, são 39 pessoas, né? 38 mais eu na sala, quase todo mundo aqui. Talvez eu esteja conversando com 15 pessoas. Talvez as outras 15, 2 estão no WhatsApp neste exato momento. Deus está te vendo, inclusive, vai te dar um castigo por conta disso. Agora, talvez você prestou atenção, agora que eu falei do castigo divino, né? Tem 2 que estão viajando na maionese total, né? Estão lá lembrando da época que tinha 6 anos de idade, entrou naquela viagem lá que a gente falou de memórias infantis e não saiu de lá. Tem gente que começou aquele papo lá de memórias infantis e ficou lembrando qual que era a primeira memória que teve. Aí eu já falei mais 10 minutos depois e a pessoa está lá lembrando de coisas do passado. Talvez tenha alguém que está aqui que está dividindo a atenção comigo fazendo o exercício. Aí você não tem consciência nem de mim direito, nem do exercício. É igual como a minha voz vai se tornar como se fosse uma música. A rádio que está ligada ao fundo e você vai escutando CBN, né? A CBN do Emerson, né? E eu sou o fundo, não sou a figura. Talvez tem gente aqui que tá, sabe, sei lá, batendo punheta. O lance é... Vocês riem, né? Vocês riem. O lance é atenção, percepção, consciência e memória, elas estão tão articuladas que a gente simplesmente tem hora que viaja. Não, Cíntia, não tem tara, não. É só mesmo a concepção de que o estar no mundo de maneira consciente é isso que procura, inclusive, o monge budista, tá? O monge budista está toda hora se direcionando nessa ideia de que pela meditação, aí tem aquela coisa da não ação, pela meditação ele está tomando consciência da plenitude de si do universo. Quando fala lá que o Buda ou o budista, o meditador, a pessoa que faz meditação, atingiu a iluminação, significa que ele atingiu um estado de consciência tão grande que ele consegue sentir todo o universo que está em volta dele, né? E dizem que esse estado de transe é possível de chegar, de consciência, né? Fato é que a nossa consciência é meio relaxada, porque nós temos muitos estímulos, é muita luz, é muita coisa para olhar, aí você quer olhar o horário, você fica preocupado com o que você vai fazer depois, você lembra o que você fez ontem, e aí isso acontece demais. Imagina quando você está lendo um texto, né? Que aí você vai ler, aí chega no final do ponto e fala assim, não entendi nada. Por que você não entendeu nada? Porque você não tomou consciência do ato de ler. Você estava lá falando com a sua voz, transformando palavras escritas em palavras oralizadas na cabeça. Mas você não estava atento e percebendo e consciente do que você estava lendo.
Você estava lendo, mas não estava conscientemente presente no gesto de leitura. Inclusive, se eu fosse aqui agora falar assim, né, uma dica para viver bem hoje é: tente fazer o máximo de coisas possíveis de maneira consciente. O máximo de coisas possíveis, porque quando eu faço com a consciência, com a atenção, com a dedicação necessária, eu faço aquilo com tanto esmero, com tanto afinco, que eu faço de verdade. E hoje muita gente faz de mentira. Esse é o grande problema, talvez um dos grandes problemas psicológicos hoje dos nossos tempos. As pessoas não fazem, elas fingem fazer ou fazem as coisas pelas metades, porque estão sempre atrasadas, né, sempre cansadas, né? E então não fazem as coisas de maneira mindfulness, ou seja, as coisas de maneira consciente, as coisas de maneira inteira. Então, talvez esse mar que eu dei o exemplo seja a voz da sua família. Quanto tempo que talvez as pessoas que convivem com você, o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu namorado, sua namorada, fala com você e você não deu ouvidos. O que é isso? Você não estava consciente na escuta. É preciso querer nessa vida, ela passa tão rápido. Eu estou inteiro na vida. É quando eu estou inteiro nas coisas que eu escuto de verdade. Esse é o trabalho, inclusive, do terapeuta, né, do psicólogo. É que respeitar tanto a pessoa que está ali na sua frente que você vai escutar ela. Escutar mesmo, escutar. Buscar entender o que ela está te falando. E isso é tão raro. A gente tem um momento em que as pessoas estão escutando o que eu estou falando. Escutar com o coração, sabe? Escutar com o cérebro. Escutar inteiro. Sem a pessoa estar ali pensando quando essa pessoa vai calar a boca. Né? Então, tem essa ideia de que precisamos estar atentos para tomarmos consciência. A informação pode ser processada de forma subliminar, é o exemplo lá da criança no estado uterino, ou de você desatento, mas você está colocando na consciência de maneira subliminar. Liminar, gente, limiar significa a porta. Toda porta tem aquele desenho em volta da porta, aquilo lá se chama limiar da porta, limiar da entrada. Sublimiar ou sublinear, ou aquilo que não entrou de fato como uma atenção consciente. Então é sem o alerta consciente. Você ouviu, mas não escutou, você olhou, mas não viu. Tá? Então isso que eu estou colocando para vocês, né? Não dá para confiar só em gravações subliminares, né? É preciso estar atento para tomar consciência. Senão você não vê e você não escuta. E se você não vê e não escuta, você não olha. Você não... Sabe? Quer dizer, você só olha, né? Você não está inteiro naquilo ali. Então você não está tomando selfie, então não está virando selfie, então não tem subjetividade, então não tem nem análise, não chega a fazer análise. Eu só consigo fazer análise em nível de córtex pré-frontal se eu ouvir e vi a nível de occipital, tá? Ou seja, eu de fato estava inteiro atento naquele estado de percepção. De acordo com o modelo do espaço de trabalho global, a consciência surge como resultado dos circuitos cerebrais que estão ativos. É óbvio que tem partes do cérebro que em um determinado momento do dia vão estar desligadas. Por exemplo, agora eu desliguei o ver ao fechar os olhos.
O escutar, então, se torna cada vez mais potente, porque não estou vendo. E aí a gente vai treinando os órgãos dos sentidos para isso. Mas fato é, eu só posso tomar consciência a partir dos circuitos cerebrais que estão por mim, ou que foram por mim acessados e ligados, tá? E é óbvio que vão existir lesões cerebrais que podem resultar em um estado vegetativo, que é o estado inconsciente. Um estado vegetativo persistente é um estado minimamente consciente ou até uma morte cerebral em que a pessoa está ali viva. Viva no sentido de que ela respira, ela digere os alimentos e transforma em energia, mas ela está vazia. Ela está oca de consciência, porque ela sente na pele a dor, ela sente nos músculos a dor, ela sente os sabores, ela digere os sabores, mas ela não tem consciência do que ela está comendo, não tem consciência das pessoas que estão ali, né? E aí, quando você vê uma pessoa em estado vegetativo, é bastante intrigante, porque você olha para a pessoa e sabe que o olho dela pisca, inclusive, que o corpo está funcionando, mas é como se a pessoa estivesse vazia. Por quê? Porque ela não tem subjetividade ativa, ela não está consciente. Ela está inconsciente. Dúvidas sobre a questão da consciência? Tranquilo? Beleza, beleza. Aí eu trago o texto do Sternberg, né, que é um texto grande, é um livro de psicologia cognitiva, e eu peço simplesmente para vocês darem uma olhada na questão da atenção. Mas as perguntas que eu faço no indagação são sobre a consciência. Então, essas a gente consegue responder só com consciência psicológica. Agora, no Provocação 8, eu perguntei um pouquinho sobre TDAH, né? Sobre atenção dividida e seletiva, que é o que estava ali no Sternberg. Aí eu pergunto sobre o TDAH, né? Que é o quê? Você deve, ao menos, fazer um post com suas ideias e comentar pelo menos uma vez o que postou um amigo. Agora, se tem limites quanto à quantidade, não. Eu coloco isso todas as vezes, né? Temos só os limites da educação e do respeito às ideias dos colegas, mas para que as pessoas respondessem, dessem uma olhada no que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí vocês viram, então, como é que funcionava o TDAH. Às vezes, o A vem mais forte, a problema na atenção. Às vezes, o H vem mais forte. Isso não tem problema, né? Vai ser TDAH do mesmo jeito. Mesmo para que alguns seja um transtorno mais de atenção, principalmente com relação à atenção concentrada, e aí a pessoa vai tomar o medicamento, né, a Ritalina, com o objetivo de ativar essa atenção concentrada. E às vezes vem com problema de atenção com a hiperatividade. Então a pessoa pode ter, para quem não viu isso, né, TDA, é o transtorno de déficit de atenção, mas sem a hiperatividade, e pode ser o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção acrescido da hiperatividade, que é um estado de excitação corporal tão grande em que a atenção é atrapalhada porque a pessoa quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque ela é hiperativa, tá? Ou hiperativa, tá? Percebem? Hiperativa, 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 ou superativa, tá? É uma atividade acima do que a consciência e a atenção dão conta de regular, né?
mas aí coloquei lá o Steinberg. Quem quiser ler as suas 555 páginas poderia ler, mas óbvio que eu não queria isso, né? Eu queria apenas que vocês dessem uma olhada na questão do funcionamento da atenção, tá? Né? Aí ele faz para a gente, né, a atenção dividida, a vigilância, a detecção de sinais, a busca, a maneira como funciona a atenção seletiva, que é quando a gente fica atento apenas para aquilo que a gente quer ficar atento, né? E aí dispersa daquilo que a gente não quer prestar a atenção, mas a atenção é um estado de vigília, de altivez, né, que é necessário, né? E aí eu gosto no Steinberg os exercícios, né? Se você foi lá na página, seguiu e foi na página 90, né, é muito bacana, que é a comparação, né? E aí é a função do cata-palavras, lembra daquele exercício de caçar as palavras que os velhinhos fazem, gostam, às vezes são incentivados a fazer, que é justamente a ideia de incentivar ou exercitar a atenção para conseguir lidar melhor com as coisas do próprio viver, né? Então, eu recomendo, inclusive, né, a questão, as palavras cruzadas para ativar a memória e os cata-palavras para incentivar ou exercitar a atenção, tá? É um exercício. E o Steinberg mostra como que funciona, né? Compara a dificuldade relativa em encontrar a letra T, né, no plano A e a letra T no plano B, né? O B tem alguns L's separados e um Tzinho lá no meio. E já o monte de L tem um Tzinho só, que é na quarta fileira, a antepenúltima letra, que é o T, que está ali no meio de um monte de L's. Então, isso vai, obviamente, moldando, mostrando como é que funciona as estruturas dentro da teoria de integração das características, né, para a atenção, como é que funciona a atenção. Né? Com o tempo, essa atenção aí ela passa a ser mais controlada, né? Crianças têm problema, né, para atenção, aí nós ficamos adultos, aí nós vamos trabalhando essa atenção, vamos ficando craque na atenção, e aí na velhice nós começamos a perder a atenção novamente, né? Então, mas é muito interessante, né? Que a gente consegue ter pleno domínio da atenção num determinado momento muito curto da vida, porque a gente não sabe usar. Aí, quando aprende a usar, depois a gente começa a perder. É igual a memória, tá bom? Vamos lá. Então, com isso, nós terminamos, então, a parte dos processos básicos de consciência e atenção, tá? Agora, gente, eu vou ter uma reunião aqui no gabinete. Eu sei que eu tinha prometido a gente adiantar a sensação e a percepção, mas eu vou trabalhar a sensação e percepção e aprendizagem juntos na próxima aula. Hoje ia ser sensação, percepção, consciência e atenção. Não vai ser agora. Hoje, então, consciência e atenção. Já chegou o pessoal aqui da minha reunião, aqui, inclusive, na minha sala. E aí, a gente trabalha, então, semana que vem, sensação e percepção junto com a aprendizagem. Tá bom? Beleza? Aí o Renan chega e eu falo assim, tchau, pessoal. Beleza? Então, pessoal, então a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Seja bem-vindo, Renan. Tchau. Então, até a próxima aula, então. Beleza? Até semana que vem. Valeu, professor. Até semana que vem. Até, Pedro. Valeu.